Senhor, em seu nome. Eu falava com as pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não saber mostrar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. A melhorar. Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Boa noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que nós estamos aqui mais uma vez juntos, ao Centro Espírita Irmão Átmos. E nós vamos, na noite de hoje, refletirmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 20. A felicidade não é deste mundo, é uma mensagem do Espírito François Nicolau.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, a nossa tarefa, vamos então fazer a nossa prece e depois nós vamos ler a mensagem de François Nicolau. Então convidamos a todos para elevar o nosso pensamento, pensando na figura amorosa do amado Mestre Jesus e assim conversar com este amigo dos nossos corações. Amado Mestre Jesus, te rogamos, Senhor, que neste momento possa nos sustentar, nos envolver com o teu amparo, com a tua sustentação, para que possamos, Senhor, ter os nossos pensamentos conduzidos de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. E assim, querido Mestre, em teu nome, em nome da direção espiritual da Casa Irmão Átmos, em nome da direção espiritual do Centro Espírita Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, de Irmão Átmos, mas acima de tudo, Senhor Jesus, em nome de Deus, rogamos a permissão para iniciarmos mais uma tarefa em teu nome, Senhor. Graças a Deus. Bom, vamos então ler a mensagem que está lá no capítulo 5, item 20, a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as suas posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais de felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas. Porquanto, ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual muitas gerações se lançam sucessivamente, sem poderem jamais alcançá-la, visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. A felicidade na terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem, em outra parte, moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde os vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária. Certamente que não.
dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que se deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. François Nicolau Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Bom, então, nós estamos aí vendo o alerta, que esse Espírito vem trazendo para nós através dessa instrução, sinalizando para a gente que mesmo aquelas coisas que nós, por ainda sermos espíritos, onde existe a predominância da matéria sobre as questões espirituais, achamos que é o motivo de felicidade. Ele coloca aqui para a gente, fortuna, poder, juventude, As pessoas acham, ainda no nosso patamar evolutivo, que isso é que é ser feliz. Porque se ter muito dinheiro, você pode ter tudo aquilo que quer. Se ter muito poder, você é respeitado, temido, obedecido por todos, Juventude, só o jovem é que tem o valor, o corpo jovem. Então, as criaturas acham que isso é que é felicidade. Só que o que é que o Espírito chama a atenção da gente? Mesmo aqueles que têm uma condição financeira muito boa, ou que estão no auge da juventude, ou que são poderosos, continuam se lamentando amargamente, muitas das vezes, da sua condição de vida. E isso por quê? O próprio Espírito nos lembra que a Terra é um planeta onde é difícil se ter a completa felicidade por ser ainda um planeta de provas e expiações. Aqui no planeta estão reencarnados, a maioria espíritos, que ainda necessitam passar por vicissitudes da vida corporal, onde possam provar e expiar as suas necessidades, Então ainda precisam de um planeta como o nosso, que oferece as questões climáticas, determinados cataclismas, determinadas situações dentro da própria sociedade, para auxiliar esses espíritos no progresso. E dentro deste progresso, quando nós alcançarmos a máxima perfeição possível e formos espíritos puros, conseguiremos obter a verdadeira felicidade, que é uma felicidade absoluta, plena. Não é um momento de satisfação, não é um momento de contentamento, não é apenas um momento de alegria passageiro, mas sim um sentimento pleno, duradouro, absoluto, característico dos espíritos bem superiores a nós, E para que se tenha esse tipo de sentimento, de sensações, precisamos estar num mundo que proporcione esse tipo de situação. E um planeta como o nosso, como bem o Espírito aqui nos sinaliza, é um planeta que não oferece condições para que se tenha essa felicidade plena.
nós temos que lidar com as intempéries da natureza, né? Nos dias recentes aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos aqui no município do Rio de Janeiro, mas vocês aí na cidade de Maricá, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós passamos por um período de dias que estava até bem agradável e quente. Ontem a temperatura aqui no Rio de Janeiro, no município, chegou a 31 graus. E hoje amanheceu, nós já estamos aqui com 18 graus. Então, olha a mudança brusca de temperatura, né? E a tendência é baixar mais ainda, segundo a meteorologia tem nos avisado. Então, dando um exemplo de coisas que a gente passa, ou o extremo, o frio extremo, ou o calor extremo, que além de nos causar desconforto nos corpos físicos, também muitas das vezes geram situações que vão causar prejuízo para nós, na lavoura, né? Nas questões do alimento. As pessoas que moram lá na região sul, onde a temperatura está abaixo de 0 alguns graus, né? Comenta que muitas das vezes o encanamento fica congelado, então a água não passa. Se você deixar a roupa lá fora, quando você pegar de manhã, ela está congelada, né? Então, são situações que nós ainda precisamos lidar num planeta como o nosso. Alguns cataclismas, a gente vê em alguns momentos, aí passamos por tsunamis, por ciclones, por furacões, né? Às vezes por atividade de vulcões. Então a gente observa que o nosso planeta ainda não é um planeta que alcançou um patamar de progresso como um planeta feliz, como um mundo superior. Então é o que o Espírito coloca aqui pra gente, ó. O planeta Terra não tem condições de oferecer essa felicidade absoluta para nós. Até porque somos espíritos ainda imperfeitos, com a predominância das questões materiais sobre as questões espirituais, e que nós ainda precisamos, né, lidar com determinadas situações para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Mas também não significa que nós seremos eternamente assim e nem que o planeta será eternamente assim. Até porque, da mesma maneira que nós progredimos, o planeta também progride. E quem vai auxiliar a progressão do mundo são os próprios espíritos que ali estão. Porque conforme nós vamos nos transformando, nos melhorando para melhor, a nossa postura, a nossa conduta diante do planeta é uma postura melhor, mais adequada e vai oferecendo um psiquismo melhor para o planeta, vai oferecendo condições materiais melhor para o planeta. Nós estamos a caminho. Nós hoje em dia nos preocupamos com a parte ecológica do planeta, nós nos preocupamos em separar o lixo para ser reciclado, né? Nós nos preocupamos em não abusar dos recursos naturais. Nem todos têm essa visão, mas alguns já têm, e isso é sinônimo de progresso. Isso é sinônimo de que daqui a um tempo, daqui a um momento adequado, a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, como ele coloca aqui, uma penitenciária, né? Para ser um planeta com maior grau de progresso. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos revelam as categorias dos mundos. Então nós temos, a Terra já foi um planeta primitivo. Hoje se encontra numa categoria de provas e expiações a caminho da regeneração. Está crescendo, está progredindo. Mais adiante, passando pelas etapas da regeneração, vai se tornar um mundo feliz, até conseguir ser um mundo celestial. E vai haver mudanças
no psiquismo do planeta, mudanças aqueles que reencarnarem no planeta irão mudando gradativamente, porque também irão progredindo, né? E a própria atmosfera fluídica do planeta, ela vai se modificando, ela vai adquirindo um tônus melhor, né? Vai adquirindo um fluido mais purificado. No próprio capítulo 3, Kardec faz um comentário a respeito disso, que é um resumo, né, que os espíritos trazem a respeito das classes dos mundos, que inclusive os corpos nos mundos mais evoluídos, os corpos físicos, são menos densos, né? O perispírito é menos denso, a infância é praticamente nula nos mundos felizes, né? O desencarne, o fenômeno da morte é diferente do que no planeta de provas e expiações. É um fenômeno menos conturbado. Então, nós vamos conseguir chegar lá. Mas, como bem nos colocaram os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 920 até a questão 933, podemos ter uma relativa felicidade no mundo que nós vivemos. E nós aprendendo a observar, a valorizar e a usufruir dessa felicidade relativa, nós estamos aprendendo a caminhar para essa felicidade plena. Quem de nós não sente satisfação, não sente assim o seu coração alegre, um fenômeno com a possibilidade, né, ou com a maternidade, né, com a paternidade, em ver um filho formado, em ver um filho com uma conquista material, e nós conseguimos as nossas conquistas materiais. Deus não acha que isso é errado. Nada disso não está errado. Por exemplo, nós adquirirmos uma máquina, né, um computador, um celular, um tablet, né, mais adequado para podermos utilizar os recursos da mídia, da internet nessa pandemia, não nos causa muitas das vezes satisfação? E isso está errado? Claro que não. O erro é nós colocarmos a nossa felicidade só naquela questão material. Eu só sou feliz se eu tiver um computador de última geração. Eu só sou feliz se o meu celular for o mais moderno. Eu só sou feliz se o meu carro for o carro do ano. Eu só sou feliz se eu tiver a melhor vestimenta. Então, isto é que é um equívoco. Mas quando nós conseguimos, através dos nossos esforços, pelo nosso merecimento, essas conquistas materiais, isso não está errado, né? Nós podemos ter este momento de felicidade relativa, através até dos sentimentos que nós sentimos em relação aos nossos afetos, aos nossos amigos, né? Ao nosso trabalho na casa espírita. Quantos de nós nos sentimos extremamente felizes quando conseguimos realizar uma tarefa na casa espírita? São momentos de felicidade relativa. Mas essa felicidade, ela se perpetua? Não consegue se perpetuar. Por quê? Porque em virtude do nosso grau evolutivo e das dificuldades que nós temos em lidar com o sofrimento, com as questões da vida material que nós precisamos superar, nós caímos em posturas de sofrimento, de desalento, né? De falta de ânimo, de falta de estímulo. Aí naquele momento a gente já não sente mais essa felicidade relativa. Por isso que nós ainda não conseguimos alcançar a felicidade plena num planeta como o nosso, porque é um planeta que está de acordo com as condições espirituais de cada um de nós, espíritos ainda imperfeitos a caminho da evolução, a caminho da máxima perfeição possível. Então, nós, na realidade, estamos num planeta que nos oferece várias questões para o nosso aprendizado, né?
E como muitas das vezes a gente quer resolver o problema para ontem, né? A gente tem dificuldade de lidar com as questões espirituais. Nós priorizamos mais as questões materiais, nós esquecemos o nosso planejamento reencarnatório, a verdade é essa, né? E nós vamos buscando justificativas para o nosso descontentamento, para a nossa insatisfação, para a nossa indignação, né? E essas justificativas que a gente vai buscando nos tornam naquele momento felizes. A gente sempre bota a culpa no sistema de saúde, a gente bota a culpa no governo, a gente bota a culpa na outra criatura, aí a gente sofre. Então, ter essa felicidade plena num planeta como o nosso ainda é difícil pela nossa conduta diante da própria vida. E o planeta Terra, ele vai nos oferecer aí esses N testes, né? Essas N provas para nós passarmos e tentarmos ir trabalhando em nós esses sentimentos de indignação, de insatisfação, de descontentamento diante da lei de Deus, porque a realidade é essa, né? A gente muitas das vezes tem que lidar com as intempéries da natureza, com as vicissitudes aí da vida corporal. Nós estamos passando aí, como a gente vem sempre sinalizando, por uma pandemia ainda, né? Que no início de 2020 teve uma necessidade de isolamento social. As criaturas ficaram isoladas em casa, né, nas suas casas. Depois houve uma flexibilização, onde se passou do isolamento para o distanciamento, né? E mesmo atualmente, com a possibilidade da vacina que nos auxilia a lidar melhor com o vírus, nós ainda temos que manter alguns cuidados. Ainda precisamos manter o uso de máscara, mesmo aqueles vacinados, de máscara nos lugares fechados. Ainda precisamos evitar aglomerações. Ainda precisamos manter os hábitos de higiene, lavar as mãos, né? Evitar certas posturas que auxiliem na propagação desse vírus. E como é que esse vírus surgiu? Foi no laboratório, deixou de ser independente de como ele apareceu. Independente de como ele apareceu, uma coisa a gente tem que reconhecer. A atmosfera psíquica do nosso planeta, ela é possível, ela oferece condições de vírus como esse se propagarem, pela própria postura mental das criaturas. Então, potencializam esses vírus, a progressão desses vírus, a disseminação desses vírus, além das condutas que as pessoas têm, também as próprias formas, pensamentos que são lançadas no psiquismo do planeta, vai potencializando isso. Então, para que o planeta possa crescer, é necessário também que os habitantes que estejam reencarnando neste planeta vá gradativamente melhorando e aprimorando as suas questões morais, né? Aprendendo a lidar até com o sofrimento diante das dificuldades. Aí a gente lembra aí no próprio capítulo 5, o bem e o mal sofrer. É claro, meus irmãos, que num momento como esse que nós estamos passando, nós mesmos na nossa casa espírita tivemos o retorno à pátria espiritual de vários amigos, foram poucos não, conhecidos, amigos próximos, conhecidos bem próximos, e a gente fica sensibilizado, né? A gente fica entristecido, porque nós ainda temos esse tipo de postura diante do fenômeno da morte. A ausência física ainda mexe muito conosco. Torno a repetir, porque ainda somos espíritos com preponderância da matéria sobre as questões espirituais. Ainda temos pouco entendimento de vida espiritual. Então, mesmo que a gente seja um estudioso de doutrina espírita, dedicadíssimo à doutrina espírita, muitos de nós
No momento desses testemunhos, né, ou passando por situações na sua própria vida particular ou com próximos a si, fica sensibilizado e abalado diante dessas questões. Agora, o que a gente não pode é se desesperar. Sentir a dor é legítima, sentir a falta da presença física do outro, né? Ficar sensibilizado, um retorno do outro à vida espiritual, sentir a saudade, isso tudo é muito legítimo. Nós precisamos aprender a não nos desesperarmos. Por quê? Porque a vida espiritual é que é a verdadeira vida. Mas, tornamos a sinalizar, em virtude da preponderância das questões materiais sobre as questões espirituais, isso ainda nos causa um sofrimento e um descontentamento muito grande, né? E no fundo, é o quê? É uma postura de rebeldia diante da lei de Deus. E um planeta como o nosso, que permite a disseminação de doenças, como a que nós estamos passando no momento e outrora passamos por outras, né? Que permite determinados cataclismos na natureza, como nós tivemos aí o tsunami, às vezes temos furacões, né? Às vezes temos tufões, nos permitem passar por essas situações é para nos exercitar diante das questões que nós ainda precisamos aprender a lidar. Então, nós precisamos pontuar para as criaturas que a felicidade absoluta no nosso planeta, ela ainda não existe. É raríssimo, é o que ele diz aqui. A gente, para achar um homem sábio, não é encontrado com facilidade. Imagina alguém feliz plenamente, porque para ser alguém feliz plenamente, existem as exceções, são aqueles espíritos que já alcançaram determinado grau evolutivo, porque aí sabem lidar com as vicissitudes da vida corporal e com as decepções e frustrações que um planeta de provas e expiações oferece. O nosso exemplo maior, Jesus. Os espíritos falam, Kardec pergunta aos espíritos qual que a gente deve seguir como um guia e modelo. Os espíritos colocam, vede Jesus. Olha o comportamento dele. Olha como ele se posicionou diante das situações aqui no planeta Terra. Então, espíritos como Jesus e outros avatares, né, que já têm um grau de esclarecimento maior, já conseguem não se envolver com estas questões que ainda causam sofrimentos para muitas criaturas. Conseguem compreender o motivo daquela situação, né? Então, para nós entendermos que mesmo o planeta Terra tendo, né, essa limitação de possibilidade de oferecer momentos de felicidade para nós, não vai ser assim eternamente. O Espírito mesmo fala aqui para a gente, a Terra não vai ser penitenciária a vida inteira, não. Ela vai crescer da mesma maneira que a gente vai crescer, o planeta também vai progredir. Ela já foi primitiva um dia, hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia não é mais. A vida inteira não. Ela vai crescer da mesma maneira que a gente vai crescer, o planeta também vai progredir. Ela já foi primitiva um dia, hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia não é mais. Assim como outros mundos, já são mundos mais felizes, que têm uma atmosfera fluídica diferente da nossa. Então, os corpos que reencarnam nesses mundos são corpos com características fluídicas, tanto material quanto espirituais, perispirituais, diferentes da nossa. São mais sutis, são menos densas. E as situações e questões que aquele espírito lhe dá são diferentes da nossa. São questões diferentes da nossa. Nosso planeta, no momento, como os espíritos nos revelaram, um planeta de provas e expiações, mas que está a caminho da regeneração.
E mesmo sendo um planeta de regeneração, ele não vai estar afastado, apartado das provas, nem das situações que o espírito tem que passar, porque ainda não é um planeta de mundo superior. Está se regenerando, está melhor. Muitas questões vão ser modificadas gradativamente. As questões espirituais começarão a ter mais espaço dentro do nosso entendimento, dos nossos corações, do que as questões materiais, mas ainda não é em sua totalidade. Quando for em sua totalidade, será um mundo superior, um mundo feliz. Aqui no item, no capítulo 3, há muitas moradas da casa de meu pai, nós temos aqui um resumo, né, trazido pelos espíritos, que fala dos mundos superiores, dos mundos inferiores, e quando ele se refere aos mundos de provas e expiações, né, nós precisamos entender que nesses mundos existe até a superioridade da inteligência de um grande número dos habitantes, mas as qualidades relacionadas às questões morais ainda são muito imperfeitas. Então, a imperfeição moral é uma característica de um mundo como o nosso, de provas e expiações, né? Quando ele fala lá, quando eles falam do mundo regenerado, ele fala para nós de que há também entre eles alguns infelizes, mas como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores, são menores do que aqueles que já têm uma condição moral melhor, né? E os mundos de regeneração para o qual nós estamos caminhando servem de transição entre mundos expiatórios e mundos felizes, né? Quando ele fala lá dos mundos felizes, ele diz para nós que no mundo de, quando ele fala do mundo de regeneração, ele coloca para nós que não há felicidade perfeita ainda, né? Que o homem ainda é carne e que por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais não estão isentos aqueles seres completamente materializados. Ainda tem provas para sofrer, mas comparados ao planeta Terra, são mundos mais felizes, que as pessoas ficariam mais felizes em habitar. Quando eles falam para nós dos mundos superiores, né? Fala para nós que são mundos que a condição moral e a condição material é completamente diferente da nossa. Que a relação entre os povos são sempre amistosas. Que não existe ambição para perturbar nem dominar. Então, né, só existe superioridade moral e inteligência intelectual. E estabelecem diferença de condições e dão supremacia, mas a autoridade é sempre respeitada, porque só é dada por mérito e só é exercida com justiça, né? Então, a diferença do sentimento das condições desses mundos. Então, a gente já vê aí que num planeta como o nosso, né, onde existe ambição, onde existe domínio, né? Onde existe o sentimento de que me perdoem, a fala muito simplória, farinha pouca, meu perão primeiro, o nosso personalismo, né? Planetas como existem esse tipo de sentimento não permitem, não oferecem possibilidade de uma felicidade plena, de uma felicidade absoluta, né? Mas como a gente falou, os próprios espíritos sinalizaram, momentos de felicidade são possíveis. E aí a gente lembra, quem não é feliz com a maternidade, né? Geralmente nós nos sentimos felizes com a paternidade, ou com a chegada de um novo membro na família, né? Com uma conquista material que às vezes vai facilitar as nossas questões materiais, né?
Então, são momentos de felicidade. Só que diante das dificuldades, nós vamos lidando com as frustrações, com desgostos. E aí, quando a gente está diante da frustração e diante do desgosto, a gente já tem aquele sentimento de falta de estímulo, de desânimo. Aí, naquele momento, a gente não está feliz. Por isso que a felicidade plena aqui, ela não existe, né? E quando a gente fala para a criatura que ele pode ser feliz plenamente, nós estamos iludindo aquela criatura e estamos nos iludindo. É como se a gente dissesse assim para ela: olha, conquiste todas as questões materiais, que aí você vai ser feliz. Então vamos ver exemplos aí, infelizmente, dos países considerados desenvolvidos, como a Suíça, né? Nós vemos lá grandes conquistas materiais, um povo com determinada postura na sociedade, mas onde o número de suicídios ainda é alto. Por quê? Se as questões materiais estão equilibradas. É para todo mundo se sentir bem, né? Satisfeito. Mas não é o que acontece. As criaturas sentem melancolia, as criaturas sentem desgosto da vida, as criaturas se sentem rejeitadas, têm sentimentos de menos-valia, a ponto de gerar o desgosto da vida e gerar o suicídio. Então a gente vê que as questões materiais, elas não preenchem essa felicidade que nós estamos buscando, porque na realidade ela não está por aqui. Mas que um dia nós chegaremos lá, né? Nós chegaremos lá. Agora, mesmo que nós possamos ter apenas lampejos ou momentos de felicidade, cabe a nós aprendermos a valorizar esses recursos que Deus nos oferece dentro da reencarnação. A maternidade, quem teve a possibilidade da maternidade, educar é uma arte, né? Educar é muito difícil. Mas a gente não pode dar valor a isso, não pode sentir-se feliz por ter esta possibilidade na reencarnação. Estar vinculado a uma casa espírita séria. Não podemos ter o sentimento de satisfação íntima de ter essa conquista nessa reencarnação. Ao realizar um trabalho dentro da casa espírita, a gente não pode ter esse sentimento de satisfação íntima de ter realizado adequadamente um trabalho dentro da casa espírita. Então, quando a gente, busca, aproveitar esses recursos que Deus nos oferece na reencarnação, a gente está valorizando as oportunidades que a gente tem e a gente acaba oferecendo o melhor de nós naquele momento. E isso contribui para a atmosfera psíquica do nosso planeta. Eu gostaria de lembrar aqui, André Luiz, 2 obras. Primeiro, Nosso Lar, onde ele coloca lá, quando ele vê o planeta Terra, que ele vê lá uma massa cinzenta. E aí ele pergunta para um instrutor, e ele diz para ele: aquilo ali são a forma de pensamento, é o oriundo dos pensamentos daqueles que habitam o planeta. Aí a gente lembra lá a evolução em 2 mundos. Até a gente está argumentando, não interessa como o vírus atualmente surgiu, A gente estava falando aqui dessa questão da pandemia. Quem criou, quem deixou de criar, por que surgiu, por que não surgiu. Mas, na realidade, nós, com o nosso psiquismo, porque a gente joga o tempo todo os nossos pensamentos na atmosfera psíquica do mundo, do planeta que a gente vive, do lugar que a gente vive, e essas formas de pensamentos que nós lançamos podem oferecer condições para que vírus como esse se propaguem cada vez mais, tenham mais facilidade de se propagarem, Então, é uma questão até que é física mesmo, é lógica.
Não é a gente fazer o jogo do contente, se Deus fizer vai dar tudo certo. Não, é a gente pensar assim, não, é uma situação difícil, a cura está difícil a ser encontrada, mas a possibilidade existe, mas os recursos existem. Se comparando a atual pandemia com a época da gripe espanhola, que a gente faz uma associação, olha como era complicado. A gente hoje em dia tem recursos da medicina que naquela época não tinha. Mas mesmo com os recursos da medicina, ainda não se conseguiu, controlar a situação. Aí a gente acha que é porque Deus está punindo. Mas quem é que está vivendo aqui e gerando consequências? Tudo bem que a coletividade tinha que passar por uma prova dessa. Mas será que as nossas condutas, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, de repente não está gerando uma situação que poderia ser desnecessária? A gente tem que parar para pensar. Às vezes a situação iria durar tanto tempo. Está durando muito mais por conta da nossa postura ainda, do nosso personalismo, da nossa falta de entendimento, em aprender a seguir regras e a aprender a ter paciência. Porque olha, meus irmãos, como este momento está ali nos auxiliando ao exercício da paciência. Porque a vontade que a gente tem é de não ficar usando a máscara, porque realmente às vezes incomoda, a gente querer ir para tudo quanto é lugar, querer fazer festa, querer aglomerar, querer isso, querer aquilo, mas no momento não pode. No momento não pode, Então, nós vamos vendo aí, e aí em vez da gente ter aquele pensamento, no momento não pode, mas vai melhorar, a gente joga assim na atmosfera psíquica do nosso planeta. Mas não é possível, isso nunca acaba. Mas não é possível, não pode, eu tenho que andar de máscara, eu não aguento. Mas não é possível, eu não posso aglomerar, eu quero ir para a praia, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a gente precisa buscar esse controle para que nós contribuamos até com uma energia melhor no psiquismo do nosso planeta. Para que a gente não tenha que lidar com situações que de repente seriam desnecessárias a gente lidar dentro desse contexto da pandemia, que é uma aprovação coletiva. A gente tem que lidar com aquela aprovação, tem que lidar com aquela situação. Mas olha lá o bem sofrer e o mal sofrer. Questões que poderiam ser amenizadas, muitas das vezes a gente potencializa a situação. E a gente observa que é uma aprovação coletiva mesmo, porque ainda no momento, dentro das pesquisas, cada organismo de cada um reage de uma forma diante da doença. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que está relacionada às necessidades que cada espírito imortal precisa passar. Mas também, muitas das vezes, não se precisa passar por determinadas questões. Precisaria adquirir, vamos dizer assim, um exemplo, precisaria adquirir o vírus, mas talvez, se fosse mais cuidadoso, estou dando um exemplo, não estou dizendo o que estou dando um exemplo, se fosse mais cuidadoso na alimentação, mais cuidadoso nas restrições, não pegasse uma carga viral tão alta que tivesse que ir para o hospital, passar por questões que são desconfortáveis e são complicadas. Você fica longe do familiar, às vezes precisa tomar medicação que sacrifica o corpo físico, ser entubado, mas não vai a óbito, porque não está no planejamento reencarnatório desencarnar naquele momento. Mas não precisava passar por aquilo. Se tivesse tido um pouco mais de cautela junto ao organismo físico. Então, olha quanto aprendizado a gente tira nesse momento. E só um planeta como o nosso, de provas e expiações, pode oferecer uma situação como essa de provação coletiva,
que no mundo espiritual não dá para a gente passar. E nos mundos felizes não dá para a gente passar. Mas para o nosso aprendizado, a gente precisa, né? Então, meus irmãos, que a gente lembre que a Terra também progride, que a gente lembre que a gente pode auxiliar no progresso, né, do nosso planeta, com a nossa postura, com a nossa maneira de encarar a vida, com a nossa maneira de lidar com os próprios recursos que o planeta oferece. Porque a gente tem que lembrar que a grande maioria de nós, salvo algumas exceções, vão reencarnar novamente aqui no planeta Terra. E sendo de provas e expiações ou não, ou sendo de regeneração, que é a próxima etapa que o planeta vai estar galgado a estar, que tipo de planeta a gente quer encontrar para a gente usufruir? Porque aquilo que a gente faz em detrimento do planeta, da sua atmosfera psíquica, da sua atmosfera material, a gente vai ter que prestar contas lá na frente. Então, o pouco de esclarecimento que se tenha, né, que a gente utilize. Se eu posso separar o lixo, vamos separar. Se eu posso reciclar o lixo, vamos tentar reciclar. Se eu posso aprender a economizar água, não estou usando a torneira, fecha a torneira. Estou utilizando a água naquele momento, fecha a torneira. Parece bobagem, mas se utiliza, deixa de liberar ali litros de água potável, que é um recurso escasso, né? Se eu posso contribuir com posturas em relação ao papel reciclado, que for, que auxiliem a beneficiar os recursos naturais que o planeta oferece, vamos usufruir. Voltando aí, até vocês me permitam, a essa questão da pandemia, quantas modificações no ambiente de cidades grandes como a do Rio de Janeiro, né, foram observadas. Bichos marinhos que a gente praticamente não vê, não se via, a gente começou a perceber na orla da cidade. Por quê? Porque as criaturas começaram a frequentar menos esses ambientes, porque não podiam aglomerar, não tinha necessidade de ficar isoladas, e o ambiente conseguiu se regenerar. Olha a beleza da natureza, ela mesma consegue se regenerar, né? A ponto de algumas espécies conseguirem passear pela orla. Então, olha como a gente pode ajudar, né? Que se cada um fizer a sua parte, vai fazer a diferença. Que não é porque o planeta é de provas e expiações, ele é de provas e expiações mesmo, né? Então não tem problema não. É verdade? A gente, o que puder contribuir para que ele progrida, faz parte da nossa postura como co-criadores, né? Diante da lei de Deus. Então, irmãos, isso é uma maneira, é uma forma de nós nos prepararmos até para conquistar essa verdadeira felicidade, né? Porque a gente vai gradativamente, diante dessas pequenas atitudes, com esses pequenos comportamentos, né? Aprendendo a respeitar, porque a palavra-chave aí é essa: respeito. Respeito a tudo. Respeito à vida, respeito ao outro, respeito à natureza, respeito ao entendimento do outro, respeito ao pensamento do outro, né? Vai nos auxiliando gradativamente a nos livrarmos de tudo aquilo que pode entravar o nosso crescimento, que pode dificultar e atrasar a aquisição de valores que são realmente necessários para essa nossa felicidade absoluta. Então, conforme a gente vai trabalhando
gradativamente isso em nós, nós vamos contribuindo para o progresso do mundo em que nós vivemos e, consequentemente, né, não tem claro, para o nosso progresso, né, meus irmãos? Então, que a gente assim busque a cada dia repensar a nossa conduta. E foi isso que Jesus falou para a gente quando ele disse: olha, há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos pensar sobre vida futura, gente. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? A felicidade não é desse mundo. Quando ele colocou isso tudo para a gente, o que ele estava querendo dizer? Olha, vamos repensar a nossa conduta diante da vida. Eu já galguei um caminho grande, já vi como a gente pode fazer para a gente ter esse sentimento de felicidade plena que eu tenho. Olha, o caminho é esse aqui. Por isso ele coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra para a gente: olha, vamos por aqui que vai dar certo. Mas se a gente, pelo livre-arbítrio, né, ainda teima em se manter com determinadas posturas, a gente atrasa o nosso progresso. Porque o progresso ele vai acontecer. A lei é de progresso. Santo Agostinho coloca pra gente isso lá no capítulo 3, né? A gente não vai ser eternamente rebelde à lei de Deus. Então esse progresso ele é inevitável. Mas quanto mais a gente puder fazer coisas que facilitem essa caminhada, em vez da gente fazer coisas que dificultem, é como os espíritos colocam para nós nessas questões referentes à felicidade relativa, né, lá no Livro dos Espíritos. Muitas das vezes o homem é o próprio artífice, quer dizer, é o próprio construtor da sua infelicidade. Porque ele que faz as escolhas, nós é que fazemos as escolhas inadequadas, criando situações que de repente a gente poderia evitar, né? Às vezes a gente nem precisava passar pelo vírus. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Precisava passar de uma forma assim, em que nós sentíssemos muito no organismo físico, poderia ter sido assintomático. Mas a gente às vezes é rebelde, não respeita as orientações da Organização Mundial de Saúde, não respeita aquilo que a ciência traz para a gente. Aí o que acontece? Já dizia minha avózinha, né? Permitam a linguagem muito simples. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quer dizer, às vezes não precisava passar por aquela situação, bastava apenas ser de uma forma sintomática, mas acaba adquirindo os sintomas. Por quê? Porque foi imprevidente. O que não significa que isso é uma regra para todos, né? Nós estamos dando um exemplo, né? Isso se refere até a situações nossas do dia a dia mesmo. Nós conhecemos uma pessoa que a filha sofreu um acidente de carro. E aí lá no centro ela foi conversar com o plano espiritual e o plano espiritual colocou que não precisaria ter passado por aquela experiência. Passou pela experiência pela imprudência. Se tivesse sido menos imprudente, estava sem cinto de segurança, né? Havia abusado da velocidade. Se tivesse sido mais prudente, não passaria pelaquela situação. Não tinha necessidade. Então, muitas das vezes, a gente passa pelas questões pelas nossas escolhas equivocadas. Outras vezes, não, a gente precisa passar pela experiência mesmo, estava no planejamento. Mas outras, às vezes, a gente aqui acaba conduzindo a uma situação que poderia ser desnecessária. Eu gosto de dar muito um exemplo, que é muito prático, né? Na questão alimentar, né? Gulosinhos, assim como eu, a gente dá muito esse exemplo, né? Mas que nós estamos trabalhando essa questão da gula para a melhoria do nosso organismo físico. Se nós aprendêssemos a não permitir que fosse além do necessário na alimentação, o colesterol não estaria alterado, a glicose não estaria alterada. Olha só, né? Olha a diferença. Às vezes não estava nada disso no planejamento, mas a gente abusa.
a gente faz uma escolha inadequada e aí o corpo padece, né? E a gente também, porque a gente vai refletir em nós as situações. Então, meus amigos, a gente trouxe aí para vocês, nessa noite de hoje, para a gente pensar a respeito aí dessa nossa maneira de entender a felicidade aqui no planeta Terra, né? Que é uma maneira equivocada, que a verdadeira felicidade, ela não está no mundo de provas e expiações como o nosso, né? E que a gente tem que aprender a galgar formas de conquistar essa verdadeira felicidade, contribuir para a nossa evolução espiritual e não ficar invejando certas conquistas das criaturas como o poder, a fortuna, a juventude, né? Por quê? Porque aquilo ali não é sinônimo de felicidade plena, pode ser de uma felicidade relativa, mas não de uma felicidade plena, que na realidade é aquela que todos nós como espíritos imortais buscamos. Por isso, em alguns momentos, a gente se sente melancólico, entristecido, sente um vazio no ser que não sabe explicar. É porque as condições de um espírito imperfeito como nós, né? Ainda no nosso patamar evolutivo, e as condições de um planeta como o nosso, ainda não permite que a gente tenha esse sentimento da plena felicidade, né? Mas quando a gente estiver diante do infortúnio, estiver diante da dor, a gente tem que oferecer o melhor da nossa postura para lidar com aquilo, para que a gente aprenda gradativamente a busca a galgar esse caminho da plena felicidade. Bom, meus irmãos, então, que nós possamos ter aí no nosso sentimento envolvido pelo esse amor que esses espíritos têm por nós, né? E nós vamos dar por encerrado aqui o nosso estudo, fazendo a nossa prece de encerramento e agradecendo aí o carinho e a atenção de vocês. Então nós vamos convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus e assim conversar com ele. Amado Mestre Jesus, a nossa gratidão por estarmos aqui realizando mais esta tarefa, por estarmos juntos, Senhor Jesus, pensando em torno do Teu Evangelho. Agradecemos a direção espiritual do Centro Espírita Irmão Átmos, a direção espiritual do Centro Espírita Leon Denis, que nos sustentam, que nos envolvem, para que nós possamos, Senhor, dar continuidade nos nossos planejamentos diante da reencarnação. E assim, querido Mestre, em Teu nome e em nome dessas direções espirituais, mas acima de tudo em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais uma tarefa que é sua, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, um beijo no coração de vocês. Obrigada pela oportunidade. Vamos esperar que brevemente possamos estar juntos pessoalmente, né? Presencialmente. Mas enquanto a gente não pode estar presencialmente, vamos aí pedindo à equipe de Caibar Schutter, né? Que é responsável por essas questões ligadas à internet, que esteja sempre nos sustentando para que a gente possa realizar as atividades virtualmente, difundindo e dividindo o conhecimento espírita para auxiliar os corações no seu sentimento, na sua busca pelo conhecimento. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus. Foi um prazer poder estar aí pensando sobre esse tema para poder trazer aqui as reflexões para junto de vocês. Muita paz ao coração de todos. Forte abraço, um beijo no coração. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao respirar,
receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar,